Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 4. Que a gente estudando o 5 já. Mas a minha pergunta para você é: qual é o posicionamento que você toma em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às situações que nós estamos enfrentando todos os dias? Todo dia a gente enfrenta uma situação diferente. Alguns estão passando por desânimo, outras estão passando por situações adversas financeiras, alguns estão passando problemas de relacionamentos entre pai e filhos, alguns estão com dificuldade entre os filhos completamente destruídos nas drogas, alguns com os pais das drogas falando assim: eu vim para a igreja e o meu pai e a minha mãe não se converte, eu vim para a igreja e eu quero que a minha mãe ela volte a sonhar, ela volte a viver o evangelho, ela volte a viver os sonhos e os projetos de Deus. Foi a mulher quem me ensinou na fé. E a pessoa olha e fala assim: hoje eu estou na igreja e não vejo a conversão dos meus pais. Pessoas enfrentando dificuldades no casamento, pessoas enfrentando dificuldades adversas, né? Hoje a depressão, as situações que vêm, as doenças da alma que vêm contra as nossas vidas todos os dias. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Qual é o nosso posicionamento sobre isso? Como nós estamos nos posicionando em meio às crises? E eu, à tarde, lembrei de uma canção. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vocês têm que cantar, eu não canto. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E isso que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Não importa o momento de crise, não importa as dificuldades, não importa o que você esteja enfrentando, você vai viver rompendo em fé. E você vai vencer todas essas tribulações, todas essas situações adversas que estão vindo contra você. Você vai conseguir vencer, mas é necessário você entender o mistério dessa música. É necessário você entender o poder dessa canção, desse louvor. Cada vez que a sua fé é provada, Deus está te dando a chance de mover o sobrenatural. Cada vez que você enfrenta uma situação adversa, Deus está falando contigo: ei, filho, filha, você pode vencer isso, você pode avançar sobre esse nível. Ei, esse leão, esse gigante, esse urso, essas situações, elas não vão te matar, elas não vão te parar, elas não vão te destruir. Aleluia. Obrigada, Deus. Aleluia. Atos capítulo 4, verso 23. E quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes do povo haviam dito. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. A gente tem acompanhado algumas situações que aconteceram
estavam agora sendo acusados sem uma justa causa. Eles estavam sendo acusados de fazer um milagre, acusados de causar uma bagunça, sendo que todo o povo viu. Aqueles homens pregaram o evangelho, aqueles homens declararam uma palavra de cura, e o homem que era aleijado de 40 anos de idade simplesmente se levantou. Um homem que desde o ventre da sua mãe não podia andar, mas todo o povo viu um milagre. E por conta disso, aqueles homens, eles simplesmente foram presos. Só que o mais interessante é, no momento em que eles são libertos da cadeia, eles voltam para o seu grupo, contam o que aconteceu. E a palavra que eu quero que você guarde no seu coração é: unânimes levantaram a voz a Deus, dizendo: Senhor! Aprenderam duas coisas com Jesus. Esses discípulos, eles haviam andado com Jesus. Esses discípulos, eles sabiam quem era o Mestre. E eles aprenderam duas coisas, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldades. Por mais que sejamos por mais que sejamos cristãos, por mais que conheçamos a Jesus, por mais que já tenhamos a nossa vida de oração, por mais que já tenhamos a nossa vida de jejum, de busca, por mais que você ache que você é a última bolacha do pacote, você precisa das pessoas. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém aonde você vai se juntar e viver a vida da igreja. Você precisa de alguém a quem você vai mandar uma mensagem e falar assim: ei, me socorre aí, eu estou com dificuldade, eu estou com problema, eu estou com dificuldades e agora eu preciso de uma solução. Esses homens, eles entenderam e aprenderam com Jesus que era necessário estar unidos, ter unidade, unanimidade. Agora, esses homens, eles se juntam com o grupo, acredito que o grupo dos apóstolos, o grupo dos homens que andaram com Jesus. E esses homens agora, eles vão orar num só pensamento, num só espírito. Agora eles estão orando porque eles sabem que a solução para todas as coisas estava na oração. Está aí a resposta para você. Talvez você esteja enfrentando uma crise, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade e não sabe qual caminho pegar. A palavra é oração. Mas oração é seguido de ação. Nós somos um ser trino. Nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma. O espírito, o corpo é o que nos faz viver nesse mundo, é o que nos faz ter contato com as pessoas, é o que nos faz poder cumprimentar o irmão, é o que nos faz comer, andar para lá e para cá todos os dias. O espírito é o que nos liga a Deus. O espírito talvez outrora estava morto, outrora estávamos mortos em nossos delitos, mas no momento em que você entrega a sua vida para Jesus, o teu espírito é como uma rádio que pode se reconectar novamente ao Deus Todo-Poderoso. E aí você começa a ouvir a Deus, você começa a saber o que o Deus Todo-Poderoso Ele tem para você, os projetos, os planos, as situações. Você vai ver que as dificuldades do dia a dia, elas vão continuar existindo, mesmo você sendo cristão, mesmo você dizendo: agora eu sou crente, agora eu estou na igreja. Ei, dificuldades, problemas, elas vão vir, crises, doenças, situações adversas, elas vão vir sobre a tua vida. Mas quando você está reconectado a Deus, ouvindo os céus, o próprio Deus vai te dando todos os dias o caminho a tomar, a direção certa a tomar. Ele vai falando: filho, filha, não desiste, não para, não desanima, porque eu sou contigo. A alma é a fonte dos nossos sentimentos. A alma é o que nos faz amar, é o que nos faz muitas das vezes odiar. É o que está destruindo muitas pessoas que estão hoje com as doenças da alma, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão completamente perdidas. Mas é necessário você entender: hoje Deus tem cura para a tua alma. Talvez você entrou aqui com a sua alma aflita, com os seus sentimentos abalados, machucados por tudo que o mundo tem te feito, porque talvez pessoas te feriram, talvez pessoas te machucaram, te magoaram, e você está com a alma aflita, abatida,
para você, eu venho trazer o refrigério para a tua alma, eu venho trazer algo que vai mudar a tua história. Mas é necessário você entender, esses homens aprenderam duas coisas com Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39 em diante, diz assim: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo no céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. No momento das crises, precisamos das atitudes certas para vencer. E Jesus nos ensina quais elas são. A primeira coisa que devemos fazer diante das crises: orar. Orar sempre. Jesus saiu como de costume e foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. Se tem algo que permeava a vida de Jesus, se tem algo que permeava o ministério de Jesus, é que ele vivia em constante oração. E agora, no momento mais difícil da sua vida, que ele sabia que estava pronto a morrer, que estava pronto a ser preso, a ser crucificado, até era maior, o maior sofrimento de um homem, a maior condenação do homem. Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, mas ele vai orar. O maior problema que nós temos é que muitas das vezes nós só oramos no momento da dificuldade, nós só oramos no momento em que a doença chegou. E aconteceu que agora eu estou com crise no meu casamento. Aconteceu que agora eu estou desempregado. Aconteceu uma situação, vou orar. Na verdade nós não podemos orar somente nos momentos de dificuldade. Jesus vivia uma vida constante de oração. Ele vivia uma vida constante de busca ao Pai. Porque no momento em que a dificuldade chega, ele simplesmente continuou fazendo o que ele já estava de costume. Ele já estava acostumado a fazer. É o suficiente orar somente quando as dificuldades vêm? É suficiente orar somente quando o perigo se aproxima? É muito perigoso nós baixarmos a guarda quando está tudo muito bem, quando está tudo muito certo. Já estou na igreja, meu casamento está às mil maravilhas, a minha casa está tranquila, o meu emprego está ali, eu vou receber o meu salário, está tudo tranquilo. Aí a gente pega e relaxa, a gente para de orar, a gente para de buscar, a gente para de crescer. Mas a verdade é, nós não podemos esperar a crise chegar para nos preparar, né? O pregador Miles Monroe, ele dizia que o maior inimigo do seu progresso é o seu último sucesso. Foi tudo muito bom, eu consegui o emprego dos meus sonhos, agora eu tenho o salário que eu desejava. Aí a gente se acomoda no emprego, aí quando a crise vem, é necessário ser mandado embora, eu não sei fazer mais nada, e agora? A gente se dedicou tanto para chegar ali e depois parou. A verdade é, talvez você tenha encontrado um bom emprego, mas aí você fala assim: agora eu estou bem. Não, continue se preparando, continue buscando, aprendendo para você ter uma promoção. A porta vai se abrir, você vai ser aquele que vai crescer naquele lugar ainda mais, porque os planos, os projetos, os caminhos de Deus são muito maiores do que os seus. Você precisa entender isso. Então, se prepare e continue, se preparando para as portas que vão se abrir. Continue se preparando para o momento de um dia a crise chegar. Você vai ter que estar preparado em todas as áreas da sua vida. É na área financeira, é na área espiritual. Não, agora eu sou crente, agora eu não preciso mais, agora eu já estou bem, já estou andando com Jesus. A gente tem essas manias de agora estou andando com Jesus, não preciso de mais nada. Mas a verdade é, Jesus está querendo que a gente continue uma vida de busca constante. Jesus está querendo que a gente continue uma vida de entrega
É que nem um namoro. A gente luta para conseguir namorar aquela bonitinha. Ah, eu quero. Aí a gente pega, comecei a namorar. Aí a gente esquece que o namoro precisa ser alimentado. Ah, e aí, daqui a pouco, termina o namoro. E lá, acabou. Mas acabou por quê? Porque a gente esqueceu que tinha que alimentar. Ou se não casou, não lutei, casamento, meu namoro, eu fiz de tudo, tal, casei, eu achei. Agora já era. E a verdade é que o casamento ele precisa todos os dias ser trabalhado também. Todos os dias precisa ser, algo que a gente vai acrescentando, algo que a gente vai dizendo, opa, eu tenho que mexer aqui, eu tenho que mexer ali, eu tenho que fazer manutenções para que não caia na rotina, para que não pare, para que não destrua algo que eu demorei tanto tempo para alcançar, para conseguir. Está entendendo? Então, em tudo nós precisamos estar posicionados. A palavra é essa. Precisamos nos posicionar no nosso trabalho, precisamos nos posicionar nas nossas profissões, precisamos nos posicionar na nossa vida espiritual, precisamos nos posicionar em todas as áreas do nosso namoro, do nosso casamento. Nós precisamos nos posicionar e viver em constante busca, em constante oração, em constante entrega, para que nós possamos sempre estar crescendo e avançando. Tem gente que acha assim, vai cair tudo do céu. Agora eu sou crente, Deus vai mandar o maná, Deus vai mandar isso, vai mandar aquilo. Deus está falando assim, não, é necessário você agir, é necessário você crescer, é necessário você avançar, é necessário você estar preparado para a volta de Jesus. Até para isso você tem que estar preparado, se é que não te avisaram ainda. Mas a verdade é, Jesus está às portas, as portas dos céus estão se abrindo, a trombeta logo vai tocar e a gente vai subir. Tem gente preocupada, com a igreja, tem gente querendo atacar a igreja, mas eu falo para eles, não precisa se preocupar, logo a igreja vai subir, logo a igreja vai desaparecer e ninguém mais vai precisar se preocupar com a igreja, ninguém mais vai precisar se preocupar com aquele povinho da fé, ninguém mais vai precisar se preocupar com os tais religiosos. Aí eles vão cantar, onde está aquela igreja barulhenta? Onde está aquele povinho que não se vê mais nenhum irmão? Cadê aquele que falava que eu precisava de Jesus e eu rejeitava? E eu taquei pedra, eu falei que não prestava. Eles vão procurar, eles vão falar assim, cadê a palavra que é assim? Conforta o meu coração. A verdade é essa. Só que a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, Jesus quer que você entenda posicione-se. O momento da crise está chegando, o momento da dificuldade está chegando, o momento da fraqueza espiritual está chegando todos os dias. Eu ouço pessoas, estou desanimando, estou parando, estou retrocedendo. Eu vejo pastores dizendo, vou fechar a igreja, não quero mais, e larga tudo, e larga casamento, e larga mulher, e faz. Está entendendo? Está vindo uma frieza espiritual para todo mundo. Se nós como igreja não nos mantermos posicionados, vamos parar. Aquele que não ora, aquele que não lê a palavra, aquele que não busca, vai se perder. Está entendendo? E muitas vezes a gente quer aquela palavra que vai fazer a gente rodar e pular e virar lagartixa e cai no chão e roda e não sei o quê. Mas, peraí. Nós precisamos entender, compreender bem essa palavra. Porque se você não estiver posicionado nela, não vai ser rodar que vai te manter na presença. Não vai ser pular que vai te manter na presença. Não é só me emocionar. Não quero só, não sei. Eu quero mergulhar. Está entendendo? A verdade é, não pode ser só emoção. Não pode ser só emoção. Você precisa se entregar à palavra. Você precisa buscar a palavra. E você precisa viver em constante oração. A segunda coisa que eu quero que você entenda, que é necessário você fazer, cerque-se de pessoas da fé. Sabe qual é o problema? As pessoas falam assim, pastor, estou tão desanimado. Aí sai do culto, sabe o que faz? Vai pro Free Fire. Sai do culto, sabe o que faz? Vai lá pra novela. Só vê destruição. Vai pro jornal da não sei quem lá, é só lixo. Está entendendo? Aí a pessoa só fica vendo lixo, buscando lixo, ao invés de falar, peraí, eu preciso me alimentar de algo espiritual, eu preciso alimentar a minha alma, eu preciso
mas é que, sabe, estou tão desanimado. Eu estou parando. O que sabe o que acontece? Aí reclama de 300 mil coisas. Aí fala assim, por que não se cerca das pessoas da fé? Mas é que estava chovendo, né, pastor? Que estava russo, eu fiquei com preguiça de sair de casa. Aí eu fiquei em casa vendo o filme do Rambo. O Rambo. O Rambo. É porque tem uma história do Rambo aí que você não sabe. Mas acontece o seguinte, tá entendendo? A pessoa deixa de andar com os da fé. Hoje eu não vou na célula não, tá frio, tá chovendo. Hoje eu não vou na igreja não, tá complicado, hoje eu estou cansado, eu fiz de tudo. Tá entendendo? Aí a pessoa começa a se afastar do povo de Deus e simplesmente se perde. Olha só, Lucas capítulo 22, verso 14. E chegando a hora que Jesus sabia, eu vou ser crucificado daqui a pouco, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Jesus estava com quem? Com os 12. Jesus tinha quantos discípulos? Muito mais que 12. Mas a Bíblia especifica que ele estava com os 12. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus ele reúne os 12, sabendo que esses caras não eram perfeitos, sabendo que esses caras iriam daqui a pouco abandonar ele. Pedro iria fazer a mesma lei de sempre, que não era para fazer, ele ia fazer algo que não era para fazer. Jesus sabia, Jesus sabe que no meio da igreja, ele sabe que no meio das pessoas que você convive todos os dias, vai ter dificuldade, vai ter problema, talvez você não vai concordar com tudo que o irmão do seu lado, ele diga, ele faça. Mas é necessário você entender, Jesus ele se reuniu com os 12, mesmo sabendo que aqueles homens, eles iriam errar, que eles iriam o abandonar daqui a pouco, que eles iriam fraquejar daqui a pouco, porque ele estava querendo ensinar para você, é necessário ter unidade, é necessário você se cercar com pessoas que vivem o mesmo projeto, que vivem o mesmo sonho. Eu gosto de falar de Marcos capítulo 2, que aqueles 4 amigos, eles se reuniram para levar o aleijado até Jesus. Está entendendo? E eu gosto de lembrar do meu grupo de dança. Um gostava de malhar e um gostava de trabalhar. O outro era trabalhador, dançava. Eu era o cara que só dançava. E o outro era meio maluco. E ainda tinha mais uns ali, não era só 4. Mas aí acontece o seguinte. Na hora de dançar, a gente tinha o mesmo propósito. A gente tinha o mesmo objetivo. Opa, a gente tem que chegar lá e dançar. Então no ensaio dava confusão, dava briga, dava não sei o que, e papai, tá errado, que não sei o que. Mas chegava na hora, tá no dia da apresentação, tudo bonito, não quero saber, vamos embora. Tinha que dançar. Aqueles homens ali, talvez eles não concordassem em tudo, mas eles concordaram. Ei, tem um homem que precisa de Jesus, esse cara é amigo nosso, ele precisa ser curado, ele é aleijado, mas ele precisa ser curado. Tá entendendo? E aí eu fico vendo. Jesus ele pega aqueles homens que eram complicados e fala assim, vocês vão andar comigo, né? Lucas vai dizer que os discípulos os seguiram, mas Marcos descreve esse momento completamente assim, Jesus chamou junto de si os discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, a fim de que compartilhassem aquele momento tão difícil. Pensa em Pedro, Tiago e João. Eu ia te chamar aqui na frente, vou te chamar. Senão, eu queria falar assim, vem cá Pedro. Aí eu ia chamar o Tiago cabeludo lá atrás. Chamou um outro João. Aí eu ia falar assim, Pedro sabe como é que era uma problemática. Aí o Pedro era o mais problemático, tá entendendo? Aí eu posso chamar o irmão e falar que ele é o Pedro. Mas a verdade é o seguinte, porque a gente sabe que Pedro era problemático. Mas e quando se fala de Tiago? Ninguém sabe de Tiago. Mas pensa num cara esquentadinho também. João era o discípulo do amor. Tiago era esquentadinho, né? A gente conhece João como discípulo do amor. Mas teve uma certa situação que tanto Tiago quanto João falaram, Jesus, estamos revoltados com os samaritanos, vamos orar para que caia fogo do céu e mate essa gente toda. Está entendendo? João, discípulo do amor. Esquentadinho também, tá entendendo? Aí a gente vê só os problemas de Pedro, mas eram homens complicados, eram homens difíceis. Dizem que Tiago era egoísta. E
quando a gente olha para o irmão do lado, a gente fala assim, vou andar com esse cara não porque ele é egoísta, não vou andar com esse cara não porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque é assim, porque é assado. Aí tu vai ver, Jesus só andava com gente ruim, meu irmão. Pedro era complicado, Tiago era complicado, Judas era ladrão, tá entendendo? Pô, o outro era isso, o outro era assim, o outro era não sei o quê, o outro queria que caísse fogo no céu para matar todo mundo. Peraí, gente, será que era esse povo que Jesus estava querendo andar mesmo? Na verdade, ele estava mostrando, são vocês. É a igreja hoje. Só que ontem eu estava falando com o DL aqui no discipulado com o Alex. Falei, sabe qual é o problema da igreja? Muitas das vezes nós olhamos o erro do irmão. Em vez de falar assim, ei, vamos fazer a nossa parte. Vamos montar um grupo de louvor. Vamos montar um grupo de teatro. Vamos montar um grupo de dança. Vamos fazer algo para o Senhor. Vamos chegar ali e vamos adorar com intensidade. Vamos fazer. Aí a gente fica olhando o erro do outro. Está entendendo? Jesus estava falando assim, ei, cerque-se de pessoas que estão na mesma fé, no mesmo propósito. Não olha só para o lado. Ei, aqueles homens estavam completamente errados em muitas situações, mas Jesus ainda estava acreditando, eu ainda vou mudar a história de vocês. E você precisa dizer assim, se Jesus mudou a história de Pedro, que era complicado, se Jesus mudou Tiago, mudou João, se Jesus mudou um monte de gente lá, ele vai mudar a minha vida, vai mudar o meu irmão também. E eu preciso andar com ele, para ensinar algo da minha fé para ele se fortalecer. E eu preciso aprender algumas coisas com ele. Eu preciso viver algo diferente. E aqui, no ambiente de fé, a gente vai avançando, vai crescendo. Jesus, mesmo sendo Deus, perfeito, não abriu mão de andar com pessoas do seu lado. Aí o que a gente faz? Pouco problema, não quero falar com ninguém da igreja, bloqueia todo mundo, não quer falar com mais ninguém. Se esconde, saber de mais, está entendendo? No momento da dificuldade, no momento que as situações vierem adversas contra você, levanta a mão, grita, ei, estou com problema, estou com dificuldade, eu estou querendo desistir de tudo, eu estou querendo parar em tudo. Está entendendo? E eu vejo que muita gente está retrocedendo, muita gente está parando. E a gente conversa, tenta falar, e sabe qual é o problema? Bom, vou falar com o pastor não. Mas às vezes a pessoa vai falar contigo. Às vezes a pessoa vai se abrir para você. Então você precisa ser uma pessoa que ao invés de julgar todo mundo, você vai ser aquele que vai lá, vai dar a mão amiga, vai trazer para perto e falar assim, nós vamos orar pela tua vida, nós vamos te ajudar. Porque de julgamento, a igreja está cheia. É verdade. Entendeu? O pessoal julga. Mas ninguém lembra do passado, ninguém lembra que errou também. Então, peraí, vamos lá, vamos levantar o irmão que está caído. E vamos dar a palavra que vai mudar a história dele. E vamos agarrar essa palavra para mudar a nossa vida. Não estou incentivando ninguém a viver no pecado. Mano, tem que tomar vergonha na cara que se tu estiver pecando, tu vai para o inferno. Ponto. Mas a verdade é, se teu irmão caiu, dá a mão, levanta ele. Porque no dia que você cair, ele vai ser aquele que vai te dar a mão também, vai te levantar. E se ele não te der a mão te levantar, eu estou aqui para te dar a mão te levantar. Amém? Amém. A verdade é que nós não podemos enfrentar a crise sozinhos. Marcos, capítulo 5, verso 37. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Essa é a história de Jairo. A filha dele estava morta, mas Jesus, ele falou assim, ei, sai todo mundo aqui e esses caras vão andar comigo. Foi como eu falei, eram os 3 caras que eu, na minha concepção, eram bem problemáticos. Mas Jesus falou assim, esses caras vão viver um milagre comigo. E Jesus está falando contigo, vocês vão viver um milagre comigo. Talvez muita gente vai duvidar que você pode restaurar o seu casamento. Talvez muita gente vai duvidar que você pode restaurar a sua vida financeira. Que você pode restaurar o teu filho que está completamente perdido no tráfico, nas drogas. Ei, talvez as pessoas falem assim, não tem mais jeito para você. Mas se você se cercar das pessoas de fé, das pessoas que estão aprendendo com Jesus, vai ser alguém que vai falar assim, não, nós estamos contigo, Jesus. Nós estamos contigo. E aí aquilo ali vai mudar a história. Jesus fez com que aqueles que estavam rindo dele saíssem e falou, opa, vem cá, os da fé. E os da fé eram os que falhavam, os da fé eram os que erravam. Mas Jesus estava falando, vambora, porque eu ainda vou ver grandes coisas através de vocês.
Eu ainda vou ver grandes milagres no Alto Independência através de vocês. Eu ainda vou ver grandes milagres no Big através de vocês. Eu ainda vou ver grandes milagres no Estrada da Saudade. Eu ainda vou ver grandes milagres no Alto da Serra. Eu vou ver grandes milagres na cidade de Petrópolis através de cada um de vocês. Está entendendo? Por mais que talvez você nem acredite no seu chamado, talvez você nem acredite no que Deus quer fazer com você, talvez você nem acredite e fale assim, pastor, eu já desisti. Eu estou parando. E Deus está falando, não. Eu ainda tenho um projeto, eu ainda tenho um sonho, eu ainda tenho algo para fazer, e Deus irá fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Um dos propósitos de Cristo é ter estabelecido a comunhão entre os crentes, um abençoando o outro. O problema é que as pessoas fogem de contato. A gente faz o filme na igreja, eu não vou porque ninguém vai lá comigo. Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Aí tem ensaio, eu não vou participar porque eu não sei fazer teatro, eu não vou participar porque eu não sei da dança. Eu participava de tudo que dava na igreja quando eu era jovem. Quando eu era jovem não, eu estou com 20 ainda. Eu participava de tudo, meu irmão. O irmão do louvor falava assim, rapaz, tu canta muito mal, tu é muito ruim. Eu falava, mas deixa eu cantar assim mesmo. O Vinícius acabava comigo, não, tu é muito ruim, cara. E eu vou cantar assim mesmo. Do louvor, mas estamos aí. Eu falei, se não dá para louvar, eu vou para dança. Aí fui para dança, e na dança eu arrasava, né? Errava os passos tudo, mas eu arrasava. Mas a verdade é que a gente precisa se envolver com a vida da igreja. Teve um discipulado ontem aqui. Aí todo mundo tem uma desculpa, não dá para ir, não deu. Aí depois todo mundo fala assim, pastor, tinha que fazer um culto durante a semana, tinha que fazer mais não sei o que, tinha que ter mais não sei o que, tinha que botar uma mesinha de totó na igreja que talvez dava certo, ping-pong. A gente faz o discipulado, não tem tempo para vir, não dá para vir. Ontem a gente fez o discipulado, todo mundo que veio aqui não morava no Independência, o único que morava no Independência é o DL. E aí? Era uma casa perfeita discipulado na Praça da Liberdade. Não estava chovendo lá, estava chovendo aqui. Está entendendo? A gente precisa se envolver. A gente precisa viver a vida da igreja. Aí vamos fazer o celulão. Não vou, porque eu estou cansado para sair da escola. Acordei meio-dia, fui para a escola, estou cansado. Mas não é. Poxa, está entendendo? Aí as pessoas pegam e falam assim, eu estou desanimado por culpa do pastor, porque o pastor fica pregando sua Bíblia, em vez de botar toda a igreja para rodar e não sei o que. Eu falei, lembra de João capítulo 21, onde os discípulos entram no barquinho e voltam a pescar? Eles tinham o melhor pastor, o melhor discipulador, o cara que tinha exemplo de oração, o cara que fazia sinais e prodígios, o cara que tinha morrido e ressuscitado. Eles tinham visto os furos nas mãos, mas ainda assim estavam desanimados e retrocederam, queriam voltar para a velha vida. A culpa era de Jesus? E a gente bota a culpa no pastor. Será que a culpa é de Jesus? Está entendendo? Aí você prega o evangelho e aí o pessoal fala assim, eu não vou para a igreja porque na igreja tem fofoqueiro. Aí tu fala assim, pô, naquela rodinha tua lá dos escarnecedores, só tem gente top de linha que te ajuda, né? Só tem gente que nunca trai, nunca faz nada de errado. Aí a pessoa fala, eu não vou para a igreja. Aí o outro fala assim, eu não vou para a igreja porque crente não pode fazer nada. Aí a gente fica vendo essa geração que acha que pode fazer tudo, que tá, eu sou livre, eu sou isso com aquilo, eu sou não sei isso com mais não sei o que, e eu sou assim, eu sou assado. Aí tu fala assim, mas tu é depressivo. Tu é uma pessoa que está todos os dias tentando suicídio, é uma pessoa que está sempre tentando 300 mil coisas, mas o teu coração tem um buraco. Que a droga não está preenchendo, o sexo não está preenchendo, as situações adversas, elas não estão preenchendo, e isso só vai ser preenchido com Jesus. A pessoa acha que precisa ser livre, mas não existe liberdade aonde não tem princípio, não existe liberdade aonde você não consegue viver bem consigo mesmo. A pessoa acha que é livre, que faz e acontece, mas na verdade ela não está conseguindo viver bem nem com ela mesma. Ela não consegue se aturar. Está entendendo?
acha que é livre, que faz o que quer na hora que quer. Só que só somos livres no momento que a gente pode dizer assim: poxa, eu posso negar as drogas, eu posso negar o cigarro, eu posso negar a bebedeira, eu posso negar isso tudo e ainda ser feliz. Eu posso estar bem, tranquilamente e fazer tudo o que eu gosto de fazer. Aí a pessoa é escrava da bebida, escrava das drogas, escrava do cigarro, escrava da vida louca, né, de sexo. Aí ela acha que a gente não pode fazer nada. Terceiro lugar, submeter-se à vontade de Deus. Pai, se queres, faça de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ontem a gente estava vindo, pai, tapar na cama, minha irmã estava orando: pai, pelo amor de Deus, deixa eu morrer. Eu achei não. Não sei se o motorista estava deixando ela com medo, mas não, pai, hoje não, mas se for a tua vontade, a verdade é, Jesus estava num momento difícil. Jesus ele sabia, né, que a morte estava esperando ele. Ele falou assim: oh, se for a tua vontade, eu vou morrer, mas se possível passa. Mas a verdade é, a irmã ficou com medo do pastor dirigindo. Imagina, o bom estava orando, né? Glória a Deus, né? A vontade de Deus era que Cristo morresse. A vontade de Deus não era fácil. E quando a vontade de Deus para nós é dizer que não, né? Porque eu gosto lá de Ezequiel, quando Isaías ele vai e entrega, Isaías entrega uma palavra para o rei Ezequias, que ele estava doente, de cama. Aí o profeta chega na casa dele e fala assim: ih, rapaz, chegou o profeta na minha casa. Aí ele fala assim: ei, prepara a tua casa porque tu vai morrer. E quando o profeta chega e fala assim: ei, já era o fim. E quando o profeta fala que você está pedindo sim, mas aí Deus fala que não. A vontade de Deus para Jesus é: você vai ter que morrer. Não tem jeito. O único jeito de pagar o preço pela humanidade, o único jeito de pagar o preço para que esse povo seja transformado, para que esse povo seja mudado, para que esse povo tenha esperança e vida eterna é através da tua morte. A vontade de Deus era não. E quando Deus fala não para você? E quando Deus falar não para você? Vai desanimar, vai desistir, vai retroceder? Está entendendo? Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então é necessário a gente entender: Deus, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É necessário se submeter à vontade de Deus. O cidadão chegou para mim e falou assim: eu estou saindo da igreja, pastor. Não vou te falar que é da vontade de Deus porque eu orei e Deus não falou nada. Mas eu estou saindo pela minha vontade. Porque eu queria. As propostas que deram para ele eram muito fáceis, eram muito legais. Mas ele se frustrou em todas elas. Se ele tivesse se submetido à vontade de Deus: opa, não é para sair, não é o tempo, não é o horário, não é o dia. Aí talvez tudo aquilo que ele ansiava, desejava, já tivesse acontecido. Mas aí a gente quer fugir da vontade de Deus. E a palavra de Deus está dizendo: ei, se possível for, passa, mas que seja feita a tua vontade. Eu estou dizendo para você, talvez você esteja com vontade de parar, com vontade de retroceder, de voltar às velhas práticas, e Deus está falando contigo: ei, viva a minha vontade, viva os meus projetos, porque se você parar, se você desanimar, todos os planos de Satanás para a tua vida podem se cumprir. Meu Deus. Eu sempre digo: Deus tem planos, tem sonhos, tem projetos, mas o diabo também. E muitas das vezes as lutas, as dificuldades que você está enfrentando, elas não são para te matar, elas não são para te parar, elas são para te promover,
elas são para mudar o quadro da tua história, são para mudar o quadro do teu casamento, são para mudar o quadro da tua casa, a tua vida financeira. Não, a gente compartilhou aqui ontem também a respeito de algumas situações que eu vivi lá atrás. E aquilo foi me fazendo pensar, opa, preciso agir diferente, preciso agir diferente, preciso agir diferente. E a minha vida financeira mudou, a minha história mudou. Aí a gente fala assim, Deus tem que fazer. Aí a gente fica todo mês, Deus, que alguém pague minha conta de luz. Ai Deus, que alguém pague não sei o quê. Não, Deus quer fazer que você tenha uma vida diferente, para que você comece a gerar o que tem que gerar, para que você seja mudado, moldado, para que a tua vida seja diferente. E você não precisa mais ficar dependendo dos outros. Está entendendo? Amém? Amém. Em quarto lugar, orar mais intensamente. Jesus, ele tinha uma vida de oração constante, amém? Jesus, ele vivia orando, mas olha o que diz o verso 44 de Lucas 22. Em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Além de orar, que deve ser a nossa vida constante, no momento da crise, nós precisamos orar mais intensamente. No momento em que você falou assim, eu estou desanimando, eu estou parando, é a hora que você tem que orar mais intensamente. No momento em que a doença vem, você tem que orar mais intensamente. No momento em que a crise no seu casamento vem, você tem que orar mais intensamente. Falar, não, eu vou levantar no jejum, eu vou levantar em oração, eu vou fazer algo, porque vai mudar esse quadro. Está entendendo? É necessário você colocar a sua vida em oração mais intensamente. Por mais que a crise esteja tentando te parar, por mais que as situações adversas elas tentem te parar. Aqueles homens tinham acabado de ser presos injustamente. Aqueles homens tinham acabado de ser praticamente açoitados e oprimidos naquela prisão. E ameaçaram aí, não preguem mais Jesus. Mas ainda assim, eles saíram dali, se reuniram com o povo de Deus e falaram assim, ei, nós vamos resistir, nós vamos orar mais intensamente. E eles foram para a oração e mudaram a história deles. Em quinto lugar, não fugir do problema. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orais, para que não entreis em tentação. Você já dormiu de tristeza? Viu? Quando a gente está num momento difícil, o que a gente faz? Tem uns que vão para a cama dormir, uns se afundam nos jogos, outros se afundam na bebida, outros vão se afundando em alguma coisa, outros vão tentando se esconder de algum jeito. Tem hora que a gente não pode fugir do problema. Você tem que encarar o problema de frente. É cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu vejo uma montanha, eu vejo um vale, eu vejo um gigante, eu vejo o que for. Eu preciso falar, opa, pode ser grande, mas o meu Deus é maior. Pode ser difícil, mas eu vou conseguir vencer mais essa. Eu já venci tantas coisas na minha vida, eu já venci tantas batalhas, tantas lutas, e essa vai ser mais uma que eu vou vencer. Você precisa declarar isso diante das adversidades. Você precisa entrar nesse gigante que você está entrando agora, que está te enfrentando agora, e falar assim, eu vou vencer. Começa um jejum, começa a orar, começa a declarar e decretar sobre a tua vida, sobre o teu casamento, começa a decretar sobre os teus filhos, e algo sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Precisamos enfrentar as dificuldades com a mesma convicção com que buscamos a bênção. Independente do que você esteja enfrentando, se posicione como Deus quer. Ele te chamou para ser mais que vencedor. Isso muitas das vezes significa enfrentar batalhas gigantes inimagináveis em sua vida. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir até o fim a última promessa. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Talvez esteja passando por alguma crise. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade. E eu acredito que o próprio Cristo ele deixou essas marcas e essa palavra para você tomar as mesmas atitudes.
Oração precisa ser algo diário. Terceira ou quarta vez que eu prego sobre a oração nos últimos domingos. A gente precisa ter uma vida constante de oração. Mas no momento da crise, no momento da dificuldade, precisamos intensificar a oração. Precisamos nos cercar das pessoas que têm a mesma fé. Precisamos andar e viver a vida da igreja. É necessário você viver isso. É necessário você se entregar para isso. É necessário você entender. Deus ainda tem um propósito. Deus tem algo no meio dessas dificuldades que eu estou enfrentando. Deus tem algo para fazer. Deus vai fazer algo. Talvez você entendeu essa palavra. Deus falou contigo. Talvez você esteja enfrentando um momento de dificuldade. Eu não sei aonde, mas aonde quer que seja, na sua saúde, na sua área financeira, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus pais, no seu emprego. Eu quero orar pela tua vida. Mas eu quero que você
mudar a nossa história. O posicionamento é que muda a tua casa, o teu emprego. O posicionamento é que